Tudo bem, pessoal? Vamos começar o capítulo 3 de Gênesis, dando continuação ao capítulo 2. Então, eu peço a máxima compreensão de vocês, pois vamos tratar da queda do homem no capítulo 2. Compartilhar a tela. Gênesis 3. A queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então já vemos aqui a serpente. A serpente foi o animal usado por Satanás para enganar Eva. E quem é Satanás? Satanás foi um anjo que se rebelou contra Deus nos céus, né, na morada lá dos anjos, para fazer uma rebelião contra Deus porque ele queria ser como Deus. Ele conclamou vários anjos para se rebelar contra Deus e guerrear contra os anjos da luz, e por isso ele foi expulso dos céus e desceu à terra, né? Então, desde então ele está habitando na terra, nos ares, né? Ele tem um certo limite, ele não pode avançar, ele não pode matar as pessoas. Ele tem um certo limite que é imposto por Deus conforme a sua vontade. Então, Satanás, ele vai ser explicado pela própria Bíblia. Em Apocalipse 12, vai dizer aqui o que é. Então apareceu no céu outro sinal. Apocalipse vai falar de Satanás. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Isso aqui é uma representação profética. O que vai interessar aqui é a parte que vai descrever o Satanás. Sua cauda, então o enorme dragão vermelho representa Satanás, a serpente. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. As estrelas do céu, como eu disse nos vídeos anteriores, no capítulo 1, é os anjos de luz, ou as pessoas salvas. Nesse caso são os anjos de luz. Ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, quer dizer que enganou com persuasão 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Lançou na terra, né? Quer dizer que ele caiu, o anjo caiu, ele mais e alguns. O dragão, isso aqui já é mais a profecia, vamos pular. Então houve uma guerra nos céus. Miguel, o Miguel é o anjo, vamos dizer que é o anjo príncipe. É um anjo príncipe do povo de Deus, né? Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Agora não sabemos se foi uma luta física ou espiritual. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Satanás e seus anjos foram, vamos dizer, deserdados, né? Saíram dos céus, foram expulsos. O grande dragão foi lançado fora. Ela é a antiga serpente. Serpente, chamada Diabo ou Satanás. Serpente, que engana o mundo todo. Ela engana com persuasão, com meia verdade. Eles e seus anjos foram lançados à terra, né? Uma concrase para a terra. Ora, a serpente era o mais astuto no sentido
pejorativo, não astuto no sentido bom. Ele é astuto para enganar, para inventar uma história para enganar. De todos os animais selvagens. Então Satanás usou uma serpente, né? Ele foi permitido por Deus usar a serpente, né? Um animal ali que foi permitido usar a serpente para enganar Eva, para pôr à prova a Eva se a Eva obedecia a Deus. Porque a primeira lei era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tinha uma lei. Eles não conheciam o pecado, não tinha nada poluído no cérebro. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Sentido figurativo, né? Tá falando de Satanás, mas ele que usou a serpente tá falando, na verdade, de Satanás aqui. Pronto. Ezequiel 38. Ezequiel 28 vai complementar esse assunto. Filho do homem. Aqui ele faz um paralelo com o rei de Tiro, mas rei de Tiro, vocês vão ver mais pra frente. Mas na verdade está falando de Satanás, olha só. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Tá falando do anjo Satanás, ele era isso. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carvo, búnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Ele estava repleto de glória, de beleza, né? Você foi ungido como um querubim guardião. Ele era um querubim guardião, agora não é mais, é claro. Pois para isso eu designei, esse era o propósito daquele anjo. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado. É um anjo criado, né? Por Deus. Até que se achou maldade em você. Até que ele quis se rebelar contra Deus, né? Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Monte de Deus é a morada de Deus. Montanha, né? Montanha representa a morada de Deus, né? Espiritualmente montanha quer dizer isso. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes, pedras de fogo, né? Fulgurantes, fogo dependendo do sentido quer dizer morada de Deus, né? Fulgurante. Amplo comércio, ele estava comercializando enganação, estava enganando, estava fazendo um comércio com os anjos para enganar, né? E os anjos eram puros, mas foram enganados. Por quê? Porque ele era astuto. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Ele teve, como é que é o nome? Me esqueci agora que por causa da sua beleza, né? E você corrompeu a sua sabedoria. Ele se próprio corrompeu a sabedoria, né? Para fazer o mal, por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra, a fim de você um espetáculo para os reis. Isso, quando ele derrotar totalmente Satanás, vai ser um espetáculo para os reis, né? E Satanás, na verdade, ele é controlado por Deus. Ele pode avançar dependendo do propósito, né? É que isso é difícil de entender, mas ele não tem totalmente ação na Terra, né? Senão todo mundo estaria morto. Porque ele é extremamente
malvado, ele não está nem aí com as pessoas, Satanás. Por meio de seus muitos pecados... Não, isso aqui já está falando um pouquinho mais de outra coisa. Vamos ver Isaías 14. Vamos dizer mais o que ele pensava. Satanás disse: o antigo ex-querubim guardião: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da assembléia, no monte da reunião, pondo-me mais elevado no monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Mas aqui diz, não, mas as profundezas do Sheol. Sheol é sepultura. Acho que é inferno, né? Acho que aqui quer dizer inferno. Você será levado, irá ao fundo do abismo. Você vai para a prisão, vai para o fundo do inferno. Então aqui ele diz que queria ser como Altíssimo, né? Queria ser como Deus. Ele achou que tinha tanto poder, assim, tanta glória, tanta sabedoria, que ele se soberbou e achou que poderia ser Deus. João 8. Romanos, peraí, Coríntios. Não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça diante da luz. Ele se disfarça diante da luz, né? Se passa por um anjo bom, mas na verdade ele tem a aparência de não fazer coisa ruim de imediato, mas depois tem alguma coisa por trás que não é bom, né? Então, tudo isso para vocês se situarem sobre Satanás. Que a pessoa tem que pesquisar algumas passagens bíblicas para entender e ficar melhor. Então vamos voltar ao assunto do Gênesis 3, a queda do homem. Depois da queda de Satanás, aí pode ser antes da criação da terra, né? Ele se rebelou, depois Deus criou a terra e ele caiu junto com seus anjos, ou foi tudo em um dia, né? Não se sabe, mas se sabe que ele se rebelou contra Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Então a Eva sabia que não podia comer a árvore, né? E Satanás já falou, mas é isso mesmo? Não pode comer? Tá tentando conversar, né? Tá conversando com a mulher, né? Ele se aproximou da mulher e não do homem. Isso pode dizer que ele observa, né, os comportamentos das pessoas, talvez viu que pela mulher fosse mais fácil enganar. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então a primeira coisa que ele faz é negar a verdade. Ele botou certamente não morrerão. Isso tá... Ele está contrariando Deus, está dizendo não, não vai morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão como Deus. Olha, esse era o pensamento dele, ser como Deus. Ele está dizendo isso para Eva também: você vai ser como Deus, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus. E é isso que ele queria induzir a Eva, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, vai ter muito entendimento, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Só que nesse caso, desobedecendo Deus.
Não era para conhecer desse jeito, desobedecendo. E eles vão conhecer realmente o mal. Vão ver a consequência do mal. Estão entendendo? Eles vão ver a consequência do mal, que é o pecado. E Deus vai dizer agora que eles vão morrer fisicamente, espiritualmente. Vai se separar de Deus. Pronto, conheceu o mal. Aí está a consequência do mal. E o do bem, vocês vão ver que o bem não é isso. O bem é obedecer. E ele está dizendo ali como se eles fossem conhecer no sentido de saber tudo e não ter nenhuma consequência. Vai ser uma coisa boa. Isso que Satanás está dizendo. Aí quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era uma árvore visualmente boa, era atraente aos olhos e além disso desejável dela para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então o marido, ele não contestou a atitude da mulher e comeu também, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles perceberam que estavam nus. E como é que antes eles não perceberam que estavam nus? O que isso quer dizer? Quer dizer que entrou o pecado. A mente deles ficou poluída, que nem a gente agora, né? Só que em menor escala, né? Foi ficando mais poluída a mente da pessoa, né? Mais pecado. Então eles começaram a ter preconceito, começaram a ter malícia no cérebro. Se corromperam. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, de manhã, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pronto. Já mais uma atitude do pecado. Já viram que fizeram errado e quiseram se esconder, né? Primeira atitude depois do pecado é se esconder do pecado. Aí tu viu, Satanás enganou e foi embora, né? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Claro que ele sabia, ele queria indagar, né? Para ver o que o homem ia responder. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Uma resposta meio que sem nexo, né? Fiquei com medo porque estava nu. Até eu não entendi. Ele quis dizer que estava com medo, né? Ele estava enganando, ele estava mentindo para Deus, né? Ele não disse o que tinha acontecido realmente. Né? Ele quis dizer que eu acho que ele não tinha percebido que antes estava nu, né? Quase que estava revestido de glória, eu acho. Aí ele percebeu que estava nu e não quis parecer nu. É meio esquisito esse versículo. Daí Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então ele já põe a culpa na mulher. Ele não põe a culpa nele, ele já põe a culpa na mulher. Ele se esconde, põe a culpa em outra pessoa. Mente, disse que não comeu o fruto. Depois Deus disse que Deus falou que sabe, eu sei que tu comeu o fruto e por que tu comeu? Daí ele falou: então foi a mulher que me deu por companheira, a culpa é dela. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher disse: não, eu não tenho culpa também, foi a mulher que me enganou. Foi a serpente que me enganou. A mulher também não quis se responsabilizar, foi a serpente. Então o Senhor Deus declarou a serpente para o animal, né? O animal também foi amaldiçoado como um sinal para os nossos tempos. A serpente parecia ser um animal que voava, né? Tinha asas. Uma vez que você fez isso, maldito é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, entre todos os animais, né? Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui tem uma coisa espiritual.
Ele deu uma sentença para serpente. Ele deu uma sentença para serpente. Você... Deixa eu ver o vídeo aqui como é que tá. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui só para ele poder gravar, depois eu continuo, tá? Se caso acabar a luz aqui e não der problema, já vou voltar com o vídeo.